Irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar da região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas eles arrebentavam as correntes e quebravam as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e como os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, assim como fez com aquele homem, Jesus nos cura para que possamos cumprir no mundo a nossa missão, que começa na nossa casa e no meio em que vivemos. A missão que nos foi destinada pelo Pai de amar e ajudar os nossos semelhantes. No entanto, muitas vezes nós continuamos refém e escravo das artimanhas do espírito do mal e continuamos perambulando pelo mundo como quem caminha dentro de um cemitério. Insistimos em viver a cultura da morte. Não reconhecemos a Deus como nosso Pai e provedor e persistimos em lutar com as armas que, ao invés de nos libertar, são como algemas e correntes que nos prendem à mesma situação durante muito tempo da nossa vida. Os mortos que hoje nos cercam são o orgulho, a autossuficiência,
o nosso egoísmo, o amor próprio e outros males que também nos afligem, como o medo, o desânimo, os ressentimentos, as mágoas, as iras e as consequências de nossos pecados. Porém, o Pai não quer que se perca nenhum dos seus filhos. Por isso, ainda hoje, Jesus vem a nós a fim de nos libertar desses espíritos maus que nos perseguem, porquanto Ele nos perdoa, nos purifica e nos ressuscita, a fim de nos tirar do sepulcro, jogando para longe de nós o espírito que nos prendia. E depois que nós formos curados e libertos, Jesus vai nos enviar para amar e cultivar relacionamentos saudáveis a partir da nossa casa, da nossa família. É isso que Jesus faz com nós. Porque se nós vivermos conforme este mundo, nós vivemos como aquele homem que estava com o espírito mau, perambulando por dentro de cemitérios, sem razão nenhuma de vida. E muitas pessoas no mundo de hoje também caminham deste jeito, sem sentido nenhum, vivendo somente por este mundo, gozando este mundo. Parece que até tem uma cortina nos olhos dessa pessoa que não deixa enxergar um futuro que Deus prometeu para nós. As pessoas andam por aí fazendo e acontecendo, maltratando, pisando nas pessoas, fazendo tudo quanto é tipo de atrocidades, gozando de falcatruas, enganando as pessoas e achando que estão por cima, são tão enganados que acham até que nunca vão morrer, que vão viver eternamente aqui neste mundo. E por isso vivem neste mundo, vagando, sem destino, com a cabeça assim, parece que está toda transformada, caminhando para trás, não caminhando em frente, mas caminhando para trás. Uma vida praticamente algemada e acorrentada neste mundo. E Jesus veio para nos tirar dessas correntes, dessas algemas e nos libertar, como nós vimos este dia. Jesus na barca nos convida, vão para outro lado, vamos mesmo mudar a nossa vida, vamos pensar de um modo diferente, que nós temos um Deus, que nós existimos por causa dele e que ele prometeu a nós a felicidade eterna. Quem vem a Jesus nunca morrerá, quem crer, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso. Por isso nós temos que fazer da nossa vida um outro sentido, um sentido promissor que Jesus colocou para nós. Por isso, faça como aquela pessoa, vá em busca de Jesus, busque Jesus e se ajoelhe diante dele, para que ele possa mudar a sua vida, transformar tudo aquilo que está errado em você e lançar você para fazer com que, começando da sua família, uma mudança total para o bem, para a felicidade de todos. Por isso, meus irmãos, prestemos muito bem atenção nesta passagem de hoje. Muitas coisas erradas estão dentro de nós e por isso nós precisamos fazer uma limpeza. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Por isso, pense bem naquilo que você anda fazendo, pense bem no dia de amanhã, pense bem que a sua vida pode terminar hoje mesmo. E tudo o que você fez será computado diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs,
compartilhem este vídeo. E não se esqueçam de dar uma passadinha lá no meu canal, Diácono Sérgio Castilho, e toca o seu sininho lá, tá bom? Obrigado, até terça-feira.